Então agora vamos entrar no tópico sobre os indicadores operacionais. Vejam que esses indicadores aqui, eles vão medir um pouco o quão saudável está o negócio, mas eles não vão fazer nenhuma relação ainda a qual preço está sendo negociado esse negócio na bolsa ou no mercado. A gente vai estritamente avaliar ou analisar os números com os próprios balanços de DRE da empresa. Vamos pegar novamente o exemplo da padaria. A gente até já passeou um pouquinho por eles. Então, primeiro, a margem bruta. Isso aqui é um indicativo do quão rentável está sendo o seu negócio em questões de margem, ou seja, quando eu compro uma determinada mercadoria, eu consigo ganhar bastante dinheiro em cima dela, né? Quando eu vendo, sobra bastante depois de pagar o custo da mercadoria. Então a margem bruta, aqui a gente consegue fazer o cálculo rapidamente, dividindo o lucro bruto sobre a receita. Então aqui no caso eu vou pegar 60 e dividir por 100. Esse exemplo, eu vou chegar numa margem bruta de 60%. Então esse indicador ele não leva em conta as minhas despesas fixas, ele não leva em conta se eu estou sendo eficiente na minha gestão das minhas despesas gerais e administrativas, porém leva em conta se eu estou sendo bem sucedido em comprar uma determinada mercadoria e conseguir vendê-la mais caro. Agora esse segundo indicador, esse sim, ele já leva mais coisa em consideração. Ele vai ali na última linha do meu resultado da minha DRE. Eu pego o meu lucro líquido, depois que eu paguei todas as despesas, e eu divido pela minha receita sobre vendas. Então a margem líquida, ela consegue ter uma ideia mais ampla se eu estou sendo eficiente no resultado no dia a dia da minha empresa. Aqui neste exemplo, eu vou chegar numa margem líquida de 20%. Ambos esses indicadores, quanto mais alto, melhor. Atenção que muitas vezes vocês podem ver empresas que têm uma margem bruta relativamente alta, mas que depois, como você tem ainda uma série de despesas para pagar, a margem líquida fica muito baixa ou até mesmo negativa. Depende muito do tipo de negócio, mas geralmente a gente considera saudável o negócio ter uma margem líquida de pelo menos 10%. Vamos agora para o terceiro indicador, o dívida sobre EBITDA. Esse indicador aqui ele é muito importante para saber se a empresa está muito alavancada e se com o resultado operacional dela, quanto tempo eu vou demorar para pagar a minha dívida. Então ele também pode indicar, caso a empresa esteja passando por problemas, se a empresa pode vir a sofrer alguma insolvência, ou seja, literalmente quebrar. Vamos pegar aqui de novo um exemplo que a gente tem. A dívida total aqui da empresa é 250. Se eu dividir pelo EBITDA, que é 40, então eu tenho minha dívida aqui que eu vou ter que somar o empréstimo com as contas a pagar, então tudo isso é a parte do passivo da dívida, vou chegar em 250. E se eu dividir isso pelo meu EBITDA, eu vou chegar em 6,25. Isso significa que eu vou demorar um pouco mais de 6 anos para que com o meu lucro operacional eu consiga pagar a minha dívida. Então aqui nesse exemplo é o prazo que eu demoro para conseguir ficar sem dívida nenhuma desse negócio. Então aqui, quanto mais alto, mais problemático, ou mais tempo, ou mais arriscado aquele negócio tá. Uma forma também de interpretar o EBITDA, quando eu uso ele isoladamente, é a força, o potencial de geração de caixa daquele determinado negócio, né, período a período. Agora esses próximos dois indicadores aqui, a gente tem que mesclar informações do DRE com as informações do balanço patrimonial. Eles vão medir o quão rentável é o meu negócio em termos do investimento no empreendimento em si. Se o negócio valeu a pena ser montado. Primeiro, o Return on Equities, ou ROE. Eu entendo como equity o capital próprio, o capital do acionista, que nesse exemplo aqui é 310. Lembrando que a gente sempre tem que colocar esse ROE em termos anualizados, tá? Em determinado momento eu cheguei a falar que esses números da padaria eram das vendas mensais, mas só para fins de um exemplo ficar um pouquinho mais fácil aqui, vamos dividir esse ROE, o lucro líquido, desculpa, de 20 pelo capital que eu tenho de 310. Então se eu dividir o lucro líquido que eu tive aqui no período de 20 pelo meu capital próprio de 310, eu vou chegar em 6,45. Esse indicador é muito importante e um dos mais utilizados, porque ele está medindo exatamente a rentabilidade do dinheiro que eu coloquei lá. Por exemplo, se eu for aplicar num título público, numa renda fixa,
ele vai me pagar um resultado maior do que 6,25? Se o resultado for sim, será que o negócio vale a pena? Isso é uma indagação que a gente tem que fazer. Porque aí vocês vejam, não significa o negócio dando lucro que ele é saudável ou que ele vale a pena. Eu sempre tenho que comparar frente a outras opções que eu tenho no mercado. E a primeira coisa que a gente compara, que é livre de risco, é a taxa Selic ou a taxa de juros. Então, geralmente, o ROE, para a gente ter uma boa análise, é muito importante que ele fique superior à taxa de juros. Então, se a taxa de juros está superior a 6%, esse negócio está ok, ou está razoável, ou ele vale a pena. Agora, se a taxa de juros estiver 12 e o meu negócio está dando de rentabilidade 6, bom, talvez é melhor eu vender, aplicar juros e ficar em casa dormindo. O último indicador aqui dessa aula, Return on Assets, é o retorno sobre os ativos. Aqui, diferente de usar o capital empregado, que aqui no caso é 310, eu vou olhar os ativos inteiros, toda a linha de ativos. Quanto é que eu consigo ter de retorno, né, em cima dos ativos de todos os bens que eu tenho lá sendo empregado. Sempre o ROA vai ser menor do que o ROE, uma vez que o ROE geralmente ele é só um pedaço aqui do balanço. Existem empresas que eu não tenho empréstimo nenhum, aí ele vai ser igual ou vai ser muito parecido. Mas quando eu faço essa análise, o Return on Assets, ele geralmente é um pouco menor, mede a eficiência com que a empresa consegue extrair de resultado de toda a sua base de ativos. Então lembrando que os indicadores que a gente viu aqui são indicadores operacionais. Existem muitos outros. O que a gente focou aqui são nos mais importantes, aqueles que vão no ponto mais nevrálgico da coisa. A empresa é rentável? Ela está muito alavancada? Ela consegue extrair uma rentabilidade superior a que eu conseguiria investir num título público, sem risco e sem trabalho nenhum? Essas são as perguntas que esses indicadores aqui todos vão responder. Porém, eles ainda não entram no mérito do quanto esse negócio está valendo caso eu vou ser vendido a mercado. Se essa padaria tivesse ações sendo negociada na bolsa, ela está sendo negociada a um valor muito barato, a um valor alto, está esticado? Como que eu analiso isso? Isso a gente vai ver na próxima aula.